Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas e um programa totalmente especial, tão aguardado, Ônibus do Juiz Dredd finalmente chegou, cara. Sim, e chegou agora o review do Barba. Ah, rapaz, esse material completamente fantástico e imperdível traz pra gente as primeiras histórias, os 2 primeiros anos do Juiz Dredd completinhos. Cara, depois de muitos anos de um Dredd ali que era publicado de vez em quando, né? A Mitos tentou depois, né, com a revista Juiz Dredd Magazine, que pegou o fim da Dredd Magazine e culminou com o início do canal, inclusive com vídeos de eu reclamando das pessoas não estar. Tem vídeo, cara. Um dos primeiros Crise nas Infinitas Barbas era outro formato, eu apresentava junto com um amigo meu, a gente xingando a galera que não comprava. Sim. A gente fala, cara, vocês não compraram? Não tem mais. Era a melhor coisa que tinha na banca e não tem mais por causa de vocês. Sim, tem esse vídeo aqui no canal. Inclusive tem seção de cartas da revista. Um dos primeiros números tem cartinha do Barba, quando ele ainda não era o Barba. Tem cartinha do Barba lá que mandou um e-mail e falou, poxa, tô divulgando, pô, parabéns e tal. Tem o Barba lá. Se você quiser ver essa carta, tem no Insta do Barbas publicado. Eu vou publicar de novo. Tem no Insta do Barbas também a mensagenzinha do Barba lá na seção de cartas. Mas o que importa é, depois da Dredd Magazine, alguns títulos saíram em capa dura, algumas boas histórias, eu tenho quase todos aqui, porque eu adoro demais o personagem. E aí, finalmente, cara, com os essenciais, eu acho que o Dredd ganhou um grande ponto de virada e tomou uma popularidade que ele não tinha antes. Possibilitou que a gente tivesse essa coleção fantástica, que são os ônibus do Dredd, que nada mais é do que os Complete Case Files, que é um material completo, tudo do Dredd. Vamos fazer aqui uma comparação rápida, assim, seriam os ônibus das outras editoras dos materiais da Marvel desde o início, tá? Ou a coleção clássica Marvel que publica os materiais desde o primeiro número, seguindo a ordem cronológica direitinho. E é isso que acontece aqui. O ônibus do Dredd nada mais é do que todas as histórias do Dredd em ordem cronológica, desde a primeira publicação na segunda edição da Prog, lá de 2000 AD, tá? Então, material muito legal, muito diferenciado e que vale muito a pena você conhecer. Barbie, eu nunca li Dredd, essa é a hora de começar? Pode ser, tá? Aí a gente vai entrar em vários detalhes aqui, a gente vai abordar tudo que tem aqui no material, vamos abordar algumas histórias, vamos abordar o que tem publicado aqui repetido e tudo mais, que tem muita coisa pra gente falar. A respeito da edição propriamente dita, deixa eu ver aqui, o Barba tá meio velho, já li com dificuldade, são 340 páginas de quadrinho, capa cartão, papel couché, em preto e branco, né? Lembrando, preto e branco, futuramente colorido. Por enquanto preto e branco, porque no início era em preto e branco. Depois ficou colorido, aí fica colorido, certo? Então, é em preto e branco, mas aí o papel já tá no couché, capa cartão, exatamente o mesmo padrão do ônibus do Conan e do ônibus do Hellboy. Se você já compra esses, compra esse daqui também. Tu vai ver que tu vai ficar com os ônibus mais felizes de todos na tua coleção, tu vai ficar feliz demais com ótimas leituras de qualidade. Se você não compra algum desses, você deveria estar comprando. Os ônibus do Hellboy, do Conan e do Dredd são, materiais muito bons e que valem demais dentro do cenário que a gente tem de custo-benefício. Você leva 300, 400 páginas pelo preço que eles cobrem e pela qualidade da história que está lá. São algumas das melhores compras que você pode fazer nesse momento. São esses 3 ônibus, tá? Mas então, o volume 1 da Mitos, tá? Com a lombadinha aqui e tudo mais, traz pra gente os 2 primeiros anos do Dredd. Deixa eu entrar aqui na Amazon, que é sempre importante eu trazer para vocês. Lembrando que na Mitos, cara, no site da Mitos, vocês sempre vão encontrar grandes promoções. Nesse momento eu acho que tá com 30% de desconto. Daqui a pouco vem aí Garage Sale, aniversário da Mitos e tudo mais, aí vai uns 50% e tal. Mas o que importa é você ir monitorando e quando tiver um preço que você acha que tá bacana, você compra e aproveita, tá? Então, Juiz Dredd, casas completas aqui agora na Amazon. O preço dele de capa, cara, é R$ 129,90, tá? 130 pratas. Na Amazon, nesse momento, tá custando 111, tá? Com 14% de desconto. Mas tem aquela parada, frete grátis, tu recebe amanhã e tal. Então, é um material que tem uma pegada bem diferente, tá? 340 páginas, tá? Então, tem alguma coisa diferente, tá? Barba, posso começar por esse? Pode. Deve, por que não, tá? Mas a gente tem alguns pontos para falar, tá? A primeira coisa é que a gente está falando de um quadrinho de 1977 e de 1978 aqui. O Dredd foi criado em 1977 na revista da 2000 AD, na Prog, que é uma revista semanal britânica.
Então, toda semana, assim como sai as revistas japonesas com os mangazinhos nos capítulos, exatamente a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que um tankobon lá, nem sei se é essa a pronúncia direito, mas enfim, é um tanko, tá? É nada mais, nada menos do que um compilado igual um mangá, igual um mangá. As histórias saem em pequenos capítulos de poucas páginas toda semana na Grã-Bretanha, tá? Lá na Inglaterra, enfim. Sai toda semana lá as historinhas com pouquinhas páginas. O Dredd começou a ser publicado na edição número 2. Na edição número 1 o material não estava pronto. A partir da edição número 2 o Dredd entrou e nunca mais saiu. Ele continua sendo publicado até hoje, desde 1977. Certo? Então, essas historinhas saem toda semana, que essas histórias curtinhas, que às vezes têm pouquíssimas páginas, podem ser uma história fechada, ou pode ser uma história que vai continuando por semanas para formar uma história maior, um mini arco de histórias. Tá? Existe uma cronologia, Barba? Existe, mas ela não tem o peso cronológico, ela não tem a carga de Marvel e DC, esquece isso. Obviamente, algum personagem vai ser referenciado, alguma situação vai ser lembrada, vai. Teve um exemplo, tá? Teve um confronto enorme nessa edição aqui. 30 edições depois, eles relembram, pô, mas daquela vez a gente fez desse jeito. Tá, mas isso não atrapalha a leitura se você é um leitor que está lendo outras coisas, tá? Então esse é o ponto. A gente tem várias histórias muito legais que são publicadas curtinhas e podem formar uma história maior ou não. Pode ser só uma história curtinha. Beleza? Show de bola. Então, a gente teve esse material sendo publicado lá atrás. Se você comprar essa edição aqui, a gente tem um ponto muito legal, que é a primeira vez que a gente tem no Brasil a oportunidade de ler o material desde o início. A gente nunca teve. Então isso prova, tá? Já logo de cara, isso prova, né? A gente sabe isso por Marvel e DC, eu já vou entrar nessa argumentação. Mas isso prova de que você não precisa ler o material desde o início. O Barba nunca leu desde o início. Ele lia as edições que tinham saído aleatoriamente antes, principalmente a Dredd Magazine. Eu comprava e o que vinha na Dredd Magazine era suficiente. Tinha uma historinha lá de 10 páginas do Dredd, eu lia e falava, porra, que história legal. E pronto, a próxima edição não tinha nada a ver com aquela, porque era só uma história fechada. Mas e a origem do Dredd? Cara, primeira coisa, vamos lá, agora o Barba ficou bolado, tá? Esquece quadrinho de Marvel e DC. Esquece essa porra de origem, esquece essa parada de areia radioativa, de matar meus pais no beco, de eu vim do planeta que tava explodindo. Esquece essa porra, cara. Esquece. Porque a maioria dos quadrinhos no mundo não tem isso, tá? Não tem isso. Tirando os mangás, que tem suas histórias que geralmente tem início, meio e fim, e a gente pega pra ler um mangá, a gente pega pra ler ele inteiro, tá? O resto do mundo, a Bonelli principalmente, os europeus, eles trabalham de maneira muito diferente. Eles vão te contando história, cara. E não estão nem aí pra esse negócio de cronologia, de que você tem que estar comprando todo mês pra entender. Não, cara, eu quero te contar a história. Eu quero te contar uma história aqui. E não tem um editor no meu ouvido falando, olha, mas aí você tem que pegar o personagem tal, interliga aqui, porque daqui a 10 edições ele vai aparecer. Não, cara, os caras têm uma liberdade criativa num ritmo diferente. Esquece Marvel e DC. Esquece isso, tá? Esquece quadrinho norte-americano. A ideia aqui é diferente. Tem uma pegada no estilo que a Bonelli faz também. As histórias não têm essa ligação toda. Esquece origem, esquece ter que ler do número 1. O número 1 aqui, o Dredd já é o juiz mais fodão de Mega City 1, que todo mundo tem medo e que ele bota pra fuder. Desde o número 1. Você não vai acompanhar. Lógico que ao longo das edições você vai descobrindo mais detalhes. Você descobre até que ano que ele nasce. Você descobre mais detalhes do Dredd. Descobre. Mas isso não é o cerne principal. Você não precisa começar do começo para ler o Dredd. Então você precisa começar por essa? Não. Você pode começar por essa e se divertir bastante. Mas você não precisa. Você pode comprar qualquer uma das Dredd essenciais que são maravilhosas. E você vai se divertir pra caralho, tá? Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Não tô dizendo que você não deve comprar, que você não deva começar por esse. Você pode, tá? É só pra tirar a neura. Primeira coisa, quero tirar essa neura de você, de que você precisa começar do começo. Esquece essa parada, cara. Esquece essa parada. Porque é a primeira vez que a gente pode fazer isso. Então não teria fãs do Dredd pra cacete como tem, porque tem um monte dessas histórias aqui que eram praticamente inéditas. A gente nunca tinha lido a Prog 2, nunca tinha lido nada disso e tem uma porrada de gente que ama o Dredd. É a primeira vez que sai.
Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente volta pra Marvel e DC. Tu começou a ler as revistas todas pela Action Comics número 1. Você começou a ler o Superman pela primeira aparição do Superman. Você começou a ler o Homem-Aranha pela Amazing Fantasy, quanto? Número 15, enfim. Você começou a ler por essas edições? Não. Você começou a ler pelo que estava na banca, por uma graphic novel, por uma minissérie, às vezes por uma edição totalmente aleatória, tá? Do mesmo jeito que o Tex e os outros personagens, você também começou a ler muitas vezes de maneira totalmente aleatória, porque a maioria deles está em números absurdos. Ah, eu nunca vou ler o Tex porque está no número 639. Eu nunca vou ler Tex Wheeler, porra, que é um título do caralho, porque tá saindo a edição número 47 agora. Pô, tu tá perdendo um monte de coisa muito boa, porque você tem que ler do número 1. Não é por aí, cara. Não é por aí, tá? Isso daqui mais ainda, tá? Então, se você já não leu os outros, que você defende essa necessidade de eu começar do número 1, você defende por aqui, já tá errado, tá? Você tá errado. Não tô te criticando, não, mas eu tô querendo que você abra os olhos, tá? A ideia aqui do canal é te abrir os olhos e abrir sua mente para ler mais coisas. Então, você não precisa. Só que dessa vez, você tem a porra da oportunidade. Pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de ler a parada do número 1. A gente nunca teve. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ler o Juiz Dredd desde o início. Desde o início da publicação cronológica. Que não tem essa cronologia toda. Tô te falando, li essa parada e já li trocentas as outras. Não tem essa carga cronológica. Não tem nenhuma, cara. Você lê isso aqui de boa, tá? Totalmente de boa. Funciona. É legal para você acompanhar do começo. Entendido essa parte? Ok. Aí agora vamos para um outro detalhe. Assim como você curte demais os quadrinhos de hoje, e você pode ter, não estou dizendo que vai ter, mas você pode ter um estranhamento se você comprar as edições da coleção clássica Marvel. Não é a mesma coisa. Você pega o quadrinho da coleção clássica Marvel, que também tem review aqui, você pega lá o volume 1 com a primeira aparição do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, do Demolidor, do X-Men e tudo mais. Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko, gênios, criando o universo Marvel. É maneiro pra caralho. Não é pra todo mundo. Ah, mas essa arte do Kirby eu não gosto. Ah, mas a historinha... E não tem nenhum problema, cara. Não tem nenhum problema, porque você tá vendo a parada num outro ritmo hoje. Você não é obrigado a gostar daquilo de 1960 e pouco. Não, era um outro estilo narrativo, era um outro estilo de desenho, tudo mais. Ok, você pode não curtir, mas você também pode adorar aquilo lá e tudo mais. O que eu quero que você entenda é, quando você pega hoje uma Juiz Dredd América, uma Juiz Dredd, a última que saiu é versus Juiz Morte, com uma arte, porra, afiadíssima, com os roteiros, com uma ação e tudo mais. Não que aqui não tenha, tá? Aqui a gente tem umas coisas absurdas. Mas você pega o universo já construído, os roteiristas sabendo aonde brincar ali, como usar esses personagens. Você pega esse material de uma década depois, tem muita diferença de você ler uma revista lançada em 1977, quando você estava criando o personagem. Aqui tem histórias fantásticas, aqui já tem uma evolução dentro das páginas absurda, tá? A gente sente a evolução do personagem, a gente sente os autores entendendo aquilo e construindo aquele mundo que ainda não existia nada, tá? Não existia nada. Alguns conceitos fantásticos de Mega City 1 e do Dredd, dos juízes, de tudo isso, ainda não existiam. E aqui eles são até muito diferentes do que a gente acompanha hoje. Porque eles não existiam e as coisas estavam sendo lapidadas. E a gente volta para os outros quadrinhos. Tinha muita coisa diferente no que era lá atrás, inicialmente. Se você voltar para a era de ouro da DC, então, você volta lá atrás para os primeiros anos, a primeira década de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, os personagens eram muito diferentes, tá? Então tem uma evolução. Para você que está começando agora, entenda, tá? Entenda, principalmente quando começar a revista, se você pegar essa daqui. Eu acho que você deve pegar, tá? Mas começou a ler, achou, pô, achei essa arte Barba meio mais ou menos. Barba, o roteiro aqui tá meio bobinho e tal. Calma, são as primeiras histórias. Dentro da própria revista, você já vê evoluções absurdas. Absurdas, tá? No meio da revista, quando um senhor chamado Brian Bolland começa a desenhar, tua cabeça explode. Brian Bolland, se tu não tá ligado, não tá ligando o nome da pessoa, é o roteirista, é o desenhista da Piada Mortal. Tu sabe o tamanho da arte do Brian Bolland, tá? Então, quando o Brian Bolland entra, tu fala assim, pô, peraí, que quadrinho é esse?
até os roteiros naquele período ali que o Boland entra já estão muito melhores. Então você vê a evolução absurda do quadrinho ao longo do próprio quadrinho e você sabe que os próximos vão vir muito melhores, tá? Então, mais um ponto aqui que a gente encerra. Outro ponto, Barba, as histórias aí são todas inéditas, como é que é e tudo mais. Seguinte, aqui a gente vai ter nessa coleção, a gente vai ter tudo publicado em ordem cronológica direitinho, tá? Tudo que foi sair na prog, 2, 3, 4, 5, vai seguir a ordem. E cada edição dessas aqui vai seguir 1 ou 2 anos do Dredd. Como assim, Barba? As histórias do Dredd, elas se passam ao mesmo tempo da nossa realidade, tá? As histórias do Dredd se passam em Mega City 1, uma cidade pós-apocalíptica com milhões de habitantes que ocupam uma área extensa dos Estados Unidos. Depois de uma guerra nuclear, cercaram ali a galera radioativa, os mutantes radioativos, no enorme deserto radioativo foram expulsos e vive a galera naquela cidade ali, que é uma cidade extremamente corrupta, violenta, com um índice de criminalidade altíssimo, de desemprego altíssimo, não vou dizer analfabetismo, mas com a alienação completa da população e que eles são controlados com mão de ferro pelos juízes, que na verdade eles são tudo que tem de controle na cidade são os juízes. Os juízes são a polícia, os juízes são os juízes são os políticos. Na verdade, eles tomam conta de tudo. Esses caras mantêm a ordem na cidade, eles mantêm a cidade funcionando do jeito deles, na ditadura deles, tá? Esse é o ponto. Então, essa história se passa inicialmente em 2099. O quadrinho começou a ser publicado em 1977, então 122 anos no futuro, 2099, é uma data muito legal. Então eles falaram, tá bom, se passa em 2099. A questão é que eles passaram a seguir o ano igualzinho se passava por aqui, sempre com 122 anos de diferença. Então, a gente nunca chega lá, a gente sempre está a 122 anos de diferença do Dredd. Então, nesse momento que a gente está no ano de 2023, a gente tem o Dredd se passando no ano de 2145. Esse é o ponto. É isso? Tá certa a conta? Tá certa a conta. Tá? 2145. Porque a gente tem 122 anos na frente do que a gente está vivendo. Então, a gente tem aqui publicadas as edições de 1977 e 1978 completas. Tudo equivalente ao ano de 2099 e de 2100 de Mega City 1. E as edições seguintes vão acompanhar exatamente isso. Se for um ano que foi publicada muita coisa, pode ter um ano só na revista. Se for um ano que foi publicado menos, vai ter 2 edições, vai ter 2 anos do Dredd no quadrinho. Obviamente, uma hora, esses títulos vão publicar algumas das histórias que já foram publicadas no Essencial e no Escapa Dura e naqueles outros encadernados especiais e tudo mais, tá? Sim, vai ter história repetida um dia, como já tem nessa daqui em relação ao próprio material que a Mitos publicou do Brian Boland. Cara, mas faz parte, tá dentro do contexto. É a mesma coisa que você tá comprando coleção clássica Marvel e coleção definitiva Homem-Aranha. Enfim, essas coisas acontecem, tá? Então eu não vou comprar as essenciais porque eu vou comprar só essas. Cara, essencial tem uma pegada muito diferente, tá? As essenciais, elas trazem histórias mais à frente do que essa. Elas pegam grandes arcos muito importantes ou arcos que têm a mesma temática e geralmente esses arcos estão alguns anos à frente disso aqui. Então, para esse material chegar nas essenciais, vai demorar alguns anos. Se a Mitos publicar 2 ônibus do Dredd por ano, vai demorar alguns anos para você começar a ter história repetida. Se a Mitos publicar 1 ônibus do Dredd por ano, talvez nunca encontre. A verdade é essa, porque vai demorar muito tempo. Esse é o ponto, tá? Não fique preso nessa neura de que um dia vai ter repetido. Você pode comprar esse e você pode comprar e deve comprar. Se você curtir, você deve comprar os essenciais. Os essenciais, eles trazem os grandes arcos reunidos ali direitinho. Então, por exemplo, o América, ele traz uns 4 arcos, tem um review que eu explico tudo, traz uns 4 arcos que tem a temática sobre democracia e que são histórias que têm uma ligação. Só que essas histórias foram escritas com muitos anos de diferença uma da outra. Entendeu? Esse é o ponto. Eles pegam ali uma história marcante ali da América e tal, depois ele vai te contar uma continuação anos depois, só que para ele te contar uma história que se passa anos depois, esses anos têm que passar. Esse é um ponto fantástico do Dredd e das edições essenciais. O essencial, ele te traz
digamos, 3 histórias que se passam num período de 10 anos. Não é um cara que sentou, vou escrever aqui uma história que tem qual o nome? E tem uma elipse de tempo, né? Tem uma passagem de tempo de 10 anos. Alguém pode escrever um livro que se passa 100 anos, 1000 anos, enfim. Você tem a fundação do Asimov, que tem milênios, né? Então, você pode escrever uma história que se passa em anos. Só que no Dredd não pode, porque o Dredd, se você está contando uma história no ano de 2100 e tu quiser contar 2110 com aqueles personagens 10 anos mais velhos, guarda ela numa gaveta e espera passar 10 anos para tu escrever. Você não pode fazer, você não faz nos quadrinhos essas passagens de tempo para o futuro. O futuro é no futuro. Obviamente você pode voltar para o passado, contar detalhes no passado, mas jogar para o futuro eles não jogam, cara. Isso é foda, tá? Então, as edições essenciais trazem aqui um material compilado, trazendo às vezes passagens de anos que, porra, tu vai ter que ter 15 edições dessa aqui pra tu ter todo aquele material e vai estar perdidaço, assim, entendeu? Vai estar na Dredd Casos Completos número 5, 8 e 14. E tá tudo junto no essencial, tá? Esse ponto é muito importante pra você entender essa mecânica, ok? Dito tudo isso, cara, você pode e deve começar por esse daqui, tendo na cabeça tudo isso que eu falei pra vocês, tá? E o que a gente tem aqui dentro? Porra, eu vou usar 2 colas, tá? A primeira foi a que eu usei no programa do Ômnibus do Dredd, que eu explico tudo aqui, contando pra vocês que aqui a gente tem basicamente 44 histórias que foram publicadas do prog número 2 até o prog número 61, compilando os anos inteiros de 2099 e 2100. Consequentemente, 1977 e 1978 da revista 2000 AD, ok? Beleza. Esse material é praticamente todo inédito. As poucas edições foram publicadas aqui dentro saíram, algumas delas, na revista Capitão Z da Editora Ebal, em 1979, que publicou as primeiras histórias do Dredd. Dificilmente você tem essa edição, ou você vai achar ela, né? Então, e nunca mais foram republicadas. É a primeira vez que as primeiras histórias do Dredd são republicadas. Tem algumas dessas histórias que foram publicadas na revista Juiz Dredd por Brian Bolland, que foi a tentativa da Mito de fazer aquele formato magazine com capa cartão e papel offset ou papel couché, eu não lembro agora. Tem review aqui no canal, tá? É um material legal, mas não publicou tudo, obviamente. Publicou somente as histórias do Brian Bolland, com a arte do Brian Bolland. Uma revista linda. E publicou algumas dessas histórias que estão aqui também. Então elas são repetidas. Só que elas são tão boas e com uma arte tão bonita. Cara, é impressionante. Além da arte ser foda, os roteiros que o Brian Bolland desenhava eram algumas das melhores histórias que tinham lá. Então, você tem ali histórias de altíssimo nível, tá? E fora isso, teve mais uma edição que foi da Olimpíada Lunar. Que, porra, isso é fantástico, cara. Que foi publicada na Juiz Dredd número 17. Na Dredd Magazine, na extinta Dredd Magazine, fantástica revista, edição número 17 de 2014, ela tem a Olimpíada Lunar. Fora isso, cara, todos os outros materiais são inéditos. No final, a gente também tem as histórias do robozinho, do Walter, que saíram também na Brian Bolland, as historinhas do Walter, o robô do Dredd, que mostram como o Dredd mudou, né? O Dredd tinha obviamente, esses personagens, muitos deles ainda existem e tudo mais, mas tinha uma pegada diferente mesmo no começo, que foi dando uma evoluída, algumas coisas evoluíram bastante, tá? Então, a gente tem todo esse material publicado aqui, 44 histórias, algumas duram alguns números a mais, outras duram alguns números a menos, tá? Às vezes é só uma historinha. A arte, como eu falei, varia muito de artista para artista, tá? A gente tem vários tipos de artistas diferentes aqui dentro. Tem alguns completamente fantásticos, cara, como o Brian Bolland. Deixa eu pegar aqui aquelas páginas espetaculares do Brian Bolland, cara. A gente tem... Deixa eu pegar aqui. Pera aí que eu tô querendo achar aquela página poderosa, tá? Cara, o Bolland E essa história aqui é muito boa, tá? Olha essa história aqui, cara. Os bandidos com cara dos comediantes do início do século, cara, que foda, tá? Então, a gente tem aqui algumas artes completamente fantásticas. Deixa eu mostrar mais umas páginas aqui aleatórias para vocês, tá? Então, a gente tem, ó, várias pequenas histórias e algumas delas que duram
alguns capítulos a mais. E aqui a gente tem várias temáticas sendo trabalhadas, a gente tem vários conceitos, vocês vão conhecendo mais sobre Mega City 1, vocês vão conhecendo mais sobre esse mundo todo aqui, tá? Agora bateu uma dúvida que eu acho que a história do Rico também tinha saído, mas agora eu não tenho 100% de certeza, mas enfim. Agora eu vou para a segunda cola, porque tem tanta coisa aqui, que não é uma coisa comum o Barba escrever as colas aqui, né? Mas eu tive que fazer algumas colinhas para poder... Que isso aqui eu li ao longo de algum tempo, tá? Esses ônibus, não dá pra sentar ele de uma vez. Vocês sabem disso, vocês fazem a mesma coisa. E o Barba tem que continuar lendo um monte de outras coisas para produzir conteúdo. Então eu vou lendo assim, leio 3 histórias. Guardo no dia seguinte, pô, vou ler mais 2, 3, leio outro quadrinho. Então a gente vai, senão fudeu, não vou lembrar tudo. Fiz uma colinha aqui que não é algo comum, mas tem, tá? Então a gente tem esse mundo inicialmente que é um pouco diferente. A gente tem aqui, a primeira grande diferença que eu reparei é o conceito de futuro, que era um conceito mais otimista nesse início de quadrinho, tá? Para quem já leu os quadrinhos de hoje, sabe que tá diferente, mas para quem não leu, se prepare porque vai ficar muito diferente, vai ficar uma coisa mais pessimista, mais sombria depois. Inicialmente, eles viviam num mundo mais utópico, fantasias lá, futuristas, que os robôs trabalhavam e as pessoas aproveitavam a vida. Tinha esse conceito sendo elaborado aqui, então, de que os robôs faziam, né, um conceito bem ultrapassado, né? Embora a gente tenha, assim, os robôs e as máquinas e as inteligências artificiais. É um conceito atual, é um conceito que a gente entra em discussões, até com relação aos artistas. Rolou recentemente isso com relação às artes feitas por inteligência artificial. Mas aqui era um conceito ainda visto de uma maneira utópica e benéfica, talvez. De que a gente não precisaria trabalhar, tal, os robôs fariam praticamente tudo por nós e tal, a gente trabalharia pouco. Então, esse é um conceito das primeiras páginas. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, porra, o desemprego é altíssimo, a galera não tem emprego e tal, os temas são diferentes, tá? São atuais em outro sentido, né? Eles trabalham justamente essa questão de desemprego, de dificuldade, de capitalismo e tal, essas coisas aparecem mais nos temas de hoje, então isso ficou um pouco para trás, tá? Logo no começo a gente tem uma coisa muito legal que é a Guerra Total. Isso é logo no começo mesmo do quadrinho, é algo que depois a gente ouve falar futuramente, tá? É algo que reverbera, que é a primeira revolta dos robôs. Os robôs falaram, porra, cara, isso tá uma merda, tô puto, vão matar os humanos. Ah, não, chega, a gente trabalha muito e essa galera não serve pra nada, então rola uma enorme quebra dos robôs contra os humanos, é um caos total e é a guerra total. É a guerra, tipo, precisamos dizimar os robôs porque não tá tudo essa maravilha toda. Vou fazer aqui só um parêntese, tá? Eu fiz review de uma edição, inclusive botei no meu top 10 do ano passado. É um material da editora Comic Zone chamado Nem Todo Robô, que trata exatamente sobre isso. Uma realidade utópica numa cidade, digamos também pós-apocalíptica ou algo assim, em que os robôs trabalham e os humanos não trabalham. Eles ficam em casa esperando o robô chegar. O robô paga as contas e tudo mais. O robô é o pai da família. Vários temas muito bacanas abordados aqui num quadrinho muito bom, tá? Muito bom. Com a arte do Mike Deodato Jr. Dá uma olhada no review. Vale muito a pena e bate muito com isso escrito em 1977 no Guerra Total, tá? Depois dessa guerra toda, a gente tem o robô Walter se mantendo fiel ao Dredd. Ele não gosta dessa revolta. Ele continua se mantendo fiel ao dono dele, que é o Dredd. E a gente vai ter várias aventuras muito loucas com o Dredd, com o robô Walter, que fala errado, igual o Cebolinha, ao longo dessas histórias. Inclusive tem as histórias do próprio Walter lá no final, tá? Ainda tem a empregada do Dredd também, que é um caos. Uma outra coisa que vai se formar aqui dentro da história é o primeiro conceito de... Isso vai acontecer de diversas formas. O quadrinho vai brincar. A gente está falando de uma ficção científica, né? Então, a gente tem muitos temas para se criticar, para se observar, para a gente abordar muitas coisas da nossa sociedade através da ficção científica. E aqui a gente tem um tema, extremamente relevante, que é a criação de uma clã. Sim, se cria uma organização, uma KKK, para lutar contra os robôs. Então eles têm um preconceito enorme contra os robôs e eles querem matar os robôs.
Então tem ali um similar a uma Ku Klux Klan para matar os robôs, para ir contra eles, para caçar os robôs. Então, só a critério de curiosidade, dentro dessas histórias iniciais, tem tudo isso daí. A gente também tem a aparição do Rico, que é o irmão do Dredd, tá? E a gente fica sabendo alguns detalhes bem legais a respeito do Dredd aqui nesse começo de história. Como falei, nada disso estava lá no início. Essas coisas vão sendo construídas. Diferente do quadrinho americano, a gente volta pro quadrinho. Quando o Stan Lee pensava na história, porra, vou pensar na história do Homem-Aranha. Cara, como é que ele pensa a primeira história? Aí vai ser mordido pela aranha radioativa e tal. Essa galera não tá preocupada em te contar a origem dele agora. Eles depois vão querendo, pô, mas e tal coisa do passado? Ah, essas coisas vão sendo apresentadas pra gente aos poucos. Então a gente descobre que o Dredd, na verdade, tem um irmão gêmeo, que eles passaram a vida inteira, os recrutas que vão se tornar juízes, eles passam anos, desde que eles são muito jovens, eles passam pela academia dos juízes, um treinamento árduo e tudo mais, que dura mais de uma década, tá? E eles são os juízes perfeitos. Eles são gêmeos feitos para serem os juízes perfeitos. E eles passam ali pelo treinamento, e o juiz Rico, que é o irmão do Dredd, ele é melhor do que o Dredd, tá? Então a gente vai saber detalhes obscuros do passado e por que o Rico não é o personagem. Cadê o Rico? A gente vai saber sobre isso, a gente vai saber da existência dele e detalhes sórdidos do passado, como a gente também vai saber. Eles são clones, eles são clones, tá? São clones. E a gente descobre que o Dredd nasceu em 2066. Então o Dredd, ele começa as revistas com 33 anos, que ele começa em 2099. Ele já é um juiz formado há muito tempo. Te falei, ele já é um juiz fodão quando começa, não pega ele no início de carreira. Tadinho, ele já é foda. Ele já é foda porque com 18 anos, enfim, eles já saem de lá, com 20 no máximo, eles já saem de lá pra ir pras ruas. Então o Dredd já é foda há muito tempo. Ele já é foda há décadas, tá? Há uma década, pelo menos. Então a gente tem o Dredd começando com 33 anos. Pô, Barba, você falou que um ano do Dredd corresponde a um ano de verdade nosso. Você falou que hoje o quadrinho se passa em 2145. Se o Dredd tinha 33 anos, porra, o Dredd tem hoje 70 e pouco. Sim, cara! Sim! O Dredd é um velho fodão, cara. Clint Eastwood, sabe? Clint Eastwood. Essa parada aí mesmo. O Dredd continua dando porrada, prendendo bandido. Ele é o juiz foda de Mega City 1 há mais de 40 anos. Ele é o coroa que bota pra fuder em Mega City 1 até hoje. Isso é fantástico, tá? A galera já envelheceu, já morreu, já se aposentou, cara. E o velho tá lá, cara. O velho tá lá com quase 80 anos, durão, mandando bala na bandidagem. Fantástico, tá? Sim, o tempo passa e o Dredd tá velho e continua lá. Se tu olhar uma capa, às vezes ele tá meio enrugado, é por ele tá velho, cara. Ele tá velho. Então, a gente tem aqui essa curiosidade da gente saber quando o Dredd nasceu e tudo mais, tá? A gente tem aqui dentro a Mega City 5000, que eu botei só por curiosidade, porque é uma grande corrida de bandidos para tomar postos e tal. Eles fazem uma grande corrida pela cidade. E é uma edição divertidíssima, eu botei aqui. E a gente tem aqui a estreia do Bolland na revista. A partir desse ponto, a gente já sente uma grande virada na história, tá? A partir de Mega City 5000, a gente já sente que as histórias estão indo para um caminho melhor, elas estão melhor elaboradas, elas não que antes não tivesse, tá? É só aquele ponto que a gente sente, pô, isso aqui tá ficando mais legal, cara. Isso aqui tá melhorando, a gente sente que tá evoluindo, a gente sente evolução palpável. Depois disso, a gente tem o Dredd sendo enviado para a Lua. E esse é um ponto legal, tá? O quadrinho tentou dar uma diversificada e existe uma colônia na Lua que vai proporcionar umas histórias completamente fantásticas. Essa colônia na Lua, ela é controlada por várias cidades dessas da Terra, e eles têm um sistema de rodízio do juiz principal da cidade, que seria o xerife da cidade. Para não ficar em controle total de uma cidade específica, a cada 6 meses, uma das cidades manda um juiz para lá, para ele ser autoridade. Depois, ele cumprido o período, ele volta e a cidade assume, tem um novo xerife na região. E a gente vai acompanhar, então, por 6 meses de histórias aqui, o Dredd sendo xerife de Luna 1.
Então são histórias que se passam na Lua e vão trazer um panorama e temas totalmente novos, tá? Então são esses 6 meses do Dredd na Lua. E é de lá que tem algumas dessas histórias do Brian Bolland, e tem algumas histórias completamente fantásticas, cara. Fantásticas que acontecem na Lua. Uma coisa que eu separei aqui, que eu achei muito, muito boa da Lua, é a história da corrida na Lua. Quando eles terminam de construir uma nova área na Lua, né, uma nova área habitável, tá tudo assim, não existem, os terrenos estão vazios, as lojas estão vazias, e você participa de uma corrida para tentar os novos pontos. Então quem chegar primeiro numa loja que está vazia, pronto, essa loja é minha, pronto, agora é minha. E aí você tem toda uma logística louca, caótica, tudo nessa revista é louca. E é fantástico. Separei, anotei aqui só por curiosidade, que eu achei muito foda. Tá? Então tem a corrida pelos novos pontos. E tem as Olimpíadas Lunares, que é algo completamente fantástico, tá? Em que a galera lá na televisão, não, ó, fulano tem aqui tantos por cento só de próteses biônicas e tal. E, cara, a galera com modificação na cabeça para correr mais rápido e tal. E como eles estão na Lua com gravidade diferente, recordes sendo quebrados de maneira absurda. Tem umas paradas muito loucas. No meio disso ainda tem 2 pontos muito interessantes, que são a participação dos atletas russos dando merda desde de 78 na revista do Dredd, na verdade, enfim, no passado, no presente e no futuro, os atletas russos estão envolvidos em polêmicas de doping e tudo mais, então essas polêmicas estão aqui. E isso vai gerar, cara, um conflito contra uma cidade russa, o primeiro conflito, tá? Que é resolvido de uma maneira sensacional num jogo de televisão, cara. Sim, um jogo televisionado, tipo passa-repassa, lógico, mais brutal, né? Não é exatamente aquilo. Tipo uma prova de liderança do Big Brother, uma bobeira dessas. Sim, tá todo mundo assistindo a televisão a guerra. Ao invés deles irem pra porrada mesmo, numa guerra entre os dois. Não, monta um time aí que a gente monta um time aqui e quem vencer ganhou a guerra. É essa parada, é fantástico. Os conceitos que aparecem aqui são fodas demais, tá? Então tem essa guerra muito legal, que depois vai explodir numa puta guerra fantástica, que é a Guerra do Apocalipse, que tem publicado no primeiro Juiz Dredd Essencial, que tem review aqui no canal, e é um material maravilhoso, tá? Que é a guerra real entre Rússia e Estados Unidos rolando. Então tem esse ponto aqui que é muito bacana, e tem aquela história também que eu destaco muito, que é a história dos bandidos com as máscaras e tudo mais, falando também a respeito da questão do oxigênio. Você tem que pagar a conta de oxigênio. Tem alguns pontos muito bacanas sendo abordados aí, além de vários outros, tá? Aí a revista encerra com uma história fantástica do Dredd voltando para a Terra depois de cumprido o período dele, com o Juiz Tex. Sim, a gente tem o Juiz Tex, um gordão lá de chapéu de cowboy, Juiz Tex, que mora na Lua e ajuda o Dredd durante as aventuras. Depois o Dredd volta e assume o posto dele em Mega City 1 para continuar a partir da próxima edição. No finalzinho a gente tem as revistas do Walter, o robô, que são histórias de uma página desenhadas pelo Bolland, que estavam também na edição do Bolland. Cara, material completamente fantástico, espetacular, maravilhoso. Você começa por esse, começa por um essencial, não sei, tanto faz. Comece. Leia o Dredd, porque você tem um material com muitas possibilidades. As histórias do Dredd, você nunca sabe o que esperar. São histórias que têm ação, são histórias que têm pontos importantes trabalhados, são histórias que têm humor demais, são histórias que às vezes é só uma bobeira, um tiroteio, uma coisa simples, rasa, às vezes tem alguma coisa extremamente profunda, reflexiva, mas são todas muito boas. E a gente não está falando de gente qualquer, cara. A gente está falando de uma revista 2000 AD. Os títulos britânicos aqui, cara, não obrigatoriamente no Dredd, mas nas outras revistas que eram publicadas pela 2000 AD, foi onde a galera como Alan Moore, Neil Gaiman, vários desses caras fodas, dos roteiristas e até desenhistas, mas os grandes roteiristas britânicos que escreveram os grandes quadrinhos americanos de Marvel e DC, esses caras, a maioria deles saiu disso aqui, cara. Então, isso aqui tem coisa diferente. Sabe quando você lê aquele quadrinho da Vertigo, né? Esse é o ponto pra gente comparar, assim, exato. Quando você lê aquele Homem-Animal do Grant Morrison, você fala, puta, cara, que isso? Quando você lê o Watchmen, quando você lê o Sandman, e você vê aqueles conceitos incríveis e fala, cara, porra, que fantástico.
Porra, isso é um quadrinho diferente. É isso que tem na 2000 AD. E é isso que tem no Dredd. Lógico que numa pegada diferente. O objetivo aqui é diferente, né? Mas você encontra coisas aqui inesperadas. Você encontra coisas aqui geniais, brilhantes, fantásticas e imperdíveis. Você deveria dar uma chance, tá? Juiz Dredd, Ônibus Volume 1. Isso aqui é lindo, cara. Ah, já começou a ler Dredd? Não? Ah, começa, por favor. Dá uma chance pra isso aqui. Se tiver caro no momento, pô, Barba, me interessei pra cacete e tal, segura. Vê se tem algum essencial em promoção. Fiz review de quase todos os essenciais, só não fiz de um ainda, que é o Necrópole, que eu ainda não tenho. Mas, porra, fiz review de todos os outros. Por favor, dê uma chance pro Dredd. Se eu quiser... Cara, o Juiz Dredd América entrou em segundo lugar no meu top de melhores leituras do ano passado. E olha que era um material que eu já tinha lido. Mas a Essencial América, ela tem outras histórias e uma outra composição que ficou ainda melhor. Dá uma chance, cara. Que seja pelo América, enfim. Mas você vai chegar nisso aqui também, tá? Ônibus do Dredd, material totalmente imperdível e maravilhoso da Mitos, cara. Curtiu o programa? Deixa o like, deixa seu comentário, escreve pra mim aqui qualquer parada aí que a gente bate um papo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa. Você viu que o canal aqui é muito diferente, tá? Se você é a primeira vez aqui, a vibe do canal é outra. Esse negócio de roteiro, hoje eu usei muito roteiro, mas aqui não tem roteiro. Viu que não tem corte? Não tem câmerazinha cortando, efeitinho, musiquinha, não tem porra nenhuma, cara. Aqui é um bate-papo. Aqui é o Barba que senta por 40 minutos pra bater um papo contigo sobre a revista. É isso que você encontra aqui. Porra, eu espero que você tenha curtido, eu espero que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes aqui, que eu quero demais você por aqui. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barba e você acompanha um monte de coisa por lá. Tô falando aqui em cima, mas tem tudo aqui embaixo. Os links, tudo, tá tudo aqui embaixo, tá? E falando em link, se tu quiser ainda por cima ajudar o canal, vai comprar qualquer quadrinho na Amazon. Usa o linkzinho que tá aqui embaixo, vai pra Amazon, compra seus quadrinhos. Você ajuda o trabalho aqui do Barba, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa, mais um review. Um abraço e até a próxima.